Amados amigos e companheiros de jornada, olhem ao redor. Notem a pressa, a incansável busca por algo mais, algo que nos preencha. A vida moderna é um turbilhão de informações, expectativas e pressões. Mas, em meio a todo esse movimento, quantos de nós realmente param para perguntar: estou vivendo uma vida com significado? E por que essa incessante ansiedade parece me perseguir, mesmo quando tudo parece estar bem? C.S. Lewis, um farol de sabedoria em tempos confusos como os nossos, nos convida a uma pausa, a uma reflexão profunda. Ele compreendeu que a ansiedade que nos assola muitas vezes não é um sintoma de fraqueza, mas um eco de uma verdade maior, um sinal de que nossa alma anseia por algo que este mundo, com todos os seus brilhos e promessas, não pode oferecer. O vazio que sentimos, a inquietação que nos acompanha, podem ser, na verdade, a voz de um chamado, um sussurro divino nos convidando a uma dimensão mais profunda da existência. Não se curvem à ideia de que a ansiedade é apenas um fardo a ser carregado em silêncio. Pelo contrário, vamos explorá-la juntos, à luz dos ensinamentos de Lewis, como uma bússola que aponta para onde o verdadeiro significado e a paz podem ser encontrados. Lewis, com sua prosa afiada e sua mente brilhante, não se esquivava das grandes perguntas. Ele sabia que a superfície da vida raramente revela a verdade completa. Pensem na experiência de um banquete ricamente posto, com pratos exóticos e bebidas finas. Se o seu verdadeiro anseio for por água fresca e pura, todo o luxo da mesa pode parecer insatisfatório, até mesmo irritante. Da mesma forma, a sociedade nos oferece um banquete de distrações, sucessos materiais e validação externa. Dizem-nos para buscar a felicidade em bens, status, reconhecimento. E nós, seduzidos, nos lançamos nessa busca, apenas para descobrir, ao final do dia, que a sede persiste. Essa sede que nenhuma água da terra pode saciar, como Lewis tão eloquentemente descreveu, é o ponto de partida de nossa ansiedade moderna. É a percepção, talvez inconsciente, de que estamos perseguindo algo que não pode satisfazer a fome mais profunda de nossa alma. Muitos tentam silenciar essa sede com mais ruído, mais consumo, mais ocupação. Preenchemos cada minuto do dia, cada espaço em nossa mente, para evitar o silêncio onde essa voz interior poderia ser ouvida. O celular se torna uma extensão de nós mesmos, as redes sociais um refúgio da solidão. Mas Lewis nos alertaria: essa fuga é uma ilusão. Ela não elimina a sede, ela apenas a camufla temporariamente, permitindo que a ansiedade se fortaleça nas sombras, voltando com mais intensidade quando a distração cessa. Ele nos convida a ter a coragem de parar, de nos aquietar, de ouvir o que essa inquietação tem a nos dizer, pois é nesse espaço de aparente vulnerabilidade que reside a promessa de um significado que pode realmente nos sustentar. A inspiração de Lewis nos desafia a olhar para a nossa ansiedade, não como um inimigo a ser combatido com medicamentos ou terapias, embora estes tenham seu lugar, mas como um mensageiro. O que essa ansiedade está tentando nos comunicar? Será que ela aponta para uma desconexão com o que é verdadeiramente essencial? Em um mundo que exalta o eu e a gratificação instantânea, Lewis nos lembra da necessidade de transcendência, de algo maior que nós mesmos. A busca por significado é, em sua essência, uma busca por esse algo mais, por uma verdade que dê sentido à nossa existência. E é essa busca que, se bem direcionada, pode transformar a ansiedade em um motor para o crescimento espiritual e pessoal. Imagine por um instante que sua alma é como um navio em alto mar. As ondas da vida moderna, com suas exigências e incertezas, podem balançar essa embarcação violentamente. A ansiedade é a sensação de estar à deriva, sem um porto à vista, sem um mapa confiável. Lewis nos oferece esse mapa. Ele nos ensina que o nosso porto não está em bens materiais ou reconhecimento social, mas em uma conexão profunda com o Criador, com o propósito para o qual fomos concebidos. Ele nos diz que não somos meros acidentes cósmicos, mas seres com um destino eterno, feitos à imagem e semelhança de algo grandioso. Quando perdemos essa perspectiva, a vida se torna um emaranhado de momentos sem coesão, e a ansiedade se instala, um reflexo da nossa alma clamando por sua verdadeira casa. Amados, a proposta é profunda e transformadora. Vamos mergulhar na sabedoria atemporal de C.S. Lewis para desvendar os mistérios da nossa ansiedade e, mais importante, para encontrar o significado duradouro que pode silenciá-la.
Não é uma receita mágica, mas um convite a uma jornada interior, uma reorientação da nossa bússola existencial. Eu os convido a permanecerem comigo nesta reflexão. Compartilhem nos comentários o que mais lhes causa ansiedade na vida moderna e o que para vocês significa buscar um propósito mais elevado. Suas experiências e perguntas são valiosas neste caminho de descoberta mútua. Continuando nossa jornada inspirada em C.S. Lewis, voltemos ao ponto crucial da fuga. A vida moderna, com sua velocidade vertiginosa e sua enxurrada de estímulos, tornou-se mestra na arte de nos manter ocupados, distraídos e, paradoxalmente, mais ansiosos. Lewis, com sua sagacidade, nos alertaria sobre o engano da fuga constante. Ele compreendeu que muitos de nossos esforços para encontrar felicidade e paz são, na verdade, tentativas desesperadas de escapar do confronto com o vazio interior, com a pergunta fundamental: para que eu fui criado? Em vez de enfrentar essa questão existencial, mergulhamos em um ciclo vicioso de atividades e consumos que prometem preencher, mas raramente entregam. Pensem na sociedade atual como um grande parque de diversões. Há sempre uma nova atração, um novo jogo, uma nova experiência prometendo emoção e satisfação instantânea. Corremos de um lado para o outro, de uma tela para outra, de um projeto para o próximo, na esperança de que a próxima grande coisa finalmente nos traga a plenitude. E quando a euforia momentânea se esvai, a sensação de vazio retorna, talvez até mais forte, nos impelindo a buscar a próxima distração. Lewis veria isso não como uma vida vivida, mas como uma vida evitada. Estamos evitando a quietude, o silêncio, o espaço onde as perguntas mais profundas podem surgir, pois é nesse silêncio que a alma, privada de seu alimento verdadeiro, começa a gemer. O grande Lewis nos faria uma pergunta incômoda, mas necessária. Estamos apenas evitando o que realmente importa? Ele entendia que a verdadeira alegria e o verdadeiro significado não podem ser encontrados na superfície das coisas. Eles exigem um mergulho mais profundo, uma investigação honesta sobre o que realmente nos move e o que realmente nos falta. Quando nos entregamos à fuga constante, estamos, na verdade, perdendo a oportunidade de descobrir que a água fresca que nossa alma anseia não está nos rios turbulentos da distração, mas em fontes mais profundas e quietas. Essa é a essência do engano da fuga. Prometemos a nós mesmos satisfação, mas colhemos mais ansiedade, mais desilusão. Lewis, em sua obra, frequentemente nos lembra da nossa capacidade inata de desejar o eterno. Ele argumenta que se temos uma sede por algo que o tempo e o espaço não podem satisfazer, é porque esse algo deve existir. Mas, ao invés de buscar essa fonte eterna, nós muitas vezes tentamos espremer o infinito no finito. Tentamos fazer com que a riqueza material, a fama ou o prazer momentâneo nos deem o que só a eternidade pode oferecer. É como tentar colocar o oceano em um copo. A frustração é inevitável, e essa frustração se manifesta como ansiedade, a tensão entre o que nossa alma realmente quer e o que estamos tentando dar a ela. O autor de Nárnia nos ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em querer o que é bom, o que é verdadeiro, o que é eterno. A fuga constante nos acorrenta a um ciclo de insatisfação. Liberdade é reconhecer a nossa verdadeira natureza espiritual e buscar alimento para essa natureza. Ele nos exorta a ter a coragem de parar de correr, de desligar o ruído, de sentar em silêncio e permitir que a verdade se revele. É nesse confronto honesto com o nosso interior que começamos a desmontar o engano da fuga e a construir um alicerce sólido de significado. Lewis, com sua notável clareza, nos mostra que a ansiedade muitas vezes não é um problema a ser resolvido, mas uma pista a ser seguida. É o sinal de que nossa alma está clamando por atenção, por nutrição verdadeira. E ele nos lembra que essa nutrição não se encontra nas respostas fáceis ou nas soluções superficiais que a modernidade nos oferece. Ela se encontra na busca por uma conexão com o transcendente, com o Criador, com o propósito último da nossa existência. A fuga nos mantém presos na superfície. A verdade nos liberta para as profundezas. Convido-os a refletir. O que vocês usam como fuga da sua própria ansiedade? E estariam dispostos a parar por um instante para ouvir o que essa ansiedade tem a dizer? Amigos, mergulhando ainda mais fundo nas águas da sabedoria de C.S. Lewis, chegamos a uma verdade que pode ser para muitos incômoda, mas profundamente libertadora.
a verdade incômoda da imortalidade. Em um mundo que nos ensina a focar no aqui e agora, a pensar que esta vida terrena é tudo o que há, a ideia de que somos seres com um destino imortal pode parecer estranha, até assustadora. No entanto, Lewis argumenta que nossa persistente ansiedade, o vazio que a busca por prazeres e sucessos mundanos não consegue preencher, e o anseio por algo mais, são, na verdade, os ecos de nossa verdadeira natureza, a imortalidade. Pensem comigo, se fomos feitos apenas para viver algumas décadas, acumular experiências e depois desaparecer no nada, por que temos essa fome insaciável por beleza, por justiça, por amor eterno? Por que nos importamos tanto com o que é certo e errado? Lewis, com sua genialidade, observa que se um desejo natural corresponde a uma satisfação natural, a fome por comida, o cansaço por sono, então o desejo por alegria perfeita, por um lar eterno, por um significado que transcende a morte, também deve corresponder a uma realidade. Esse desejo é a pistada da nossa imortalidade. E se negamos essa pista, se tentamos viver como se fôssemos meros seres passageiros, a ansiedade se instala. Ela é o grito de nossa alma, esquecida de sua verdadeira herança. A sociedade moderna, com seu foco no materialismo e no imediatismo, muitas vezes nos empurra para a ideia de que somos apenas carne e osso, produtos de uma evolução aleatória. Isso nos leva a buscar toda a nossa satisfação em coisas finitas e passageiras. Mas como Lewis nos lembraria, tentar preencher um desejo infinito com recursos finitos é a receita para a frustração, e sim, para a ansiedade crônica. É como tentar saciar uma sede profunda com gotas de orvalho. Por mais que se esforce, o efeito é mínimo e passageiro. A verdade incômoda é que somos demasiado maravilhosos para sermos apenas o que vemos no espelho ou o que realizamos nesta vida. Lewis compreendeu que a ansiedade em relação ao futuro, ao fracasso, à perda e até mesmo à morte, muitas vezes decorre da nossa relutância em abraçar a nossa natureza imortal. Se a nossa esperança está totalmente ligada a esta vida que sabemos ser finita, cada revés, cada envelhecimento, cada despedida se torna uma fonte de angústia profunda. Mas, quando começamos a ver esta vida como um corredor que leva a um salão muito maior, a nossa perspectiva muda drasticamente. A ansiedade começa a perder o seu poder paralisante, pois entendemos que as perdas e dificuldades aqui são temporárias, e o significado que buscamos tem raízes em algo muito mais duradouro. Em O Peso da Glória, Lewis nos provoca a imaginar o que realmente somos. Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, essas são coisas mortais, e sua vida é comparável à vida de um Gnat, mas são imortais com quem você fala, brinca, trabalha, casa, despreza e explora. Essa visão eleva nossa existência, dando peso e propósito a cada interação, cada momento. Quando percebemos a grandeza aterrorizante e a glória ofuscante de cada ser humano como um potencial imortal, a trivialidade das preocupações diárias que alimentam nossa ansiedade começa a diminuir. Amigos, Lewis nos convida a uma mudança radical de perspectiva, a abraçar a verdade de que não somos seres finitos buscando um significado finito, mas seres imortais em uma jornada através de uma realidade temporária. Essa verdade não nos torna indiferentes ao mundo, mas nos liberta para vivê-lo com mais propósito, menos medo e uma esperança que transcende as circunstâncias. A ansiedade é um sinal de que algo em nós clama por essa verdade. Abramos nossos corações para ela. E vocês, já sentiram essa sede por algo além? Compartilhem como essa ideia de imortalidade ressoa em vocês nos comentários. Prosseguindo em nossa exploração guiada por C.S. Lewis, chegamos a um ponto de virada crucial para o alívio da ansiedade e a descoberta do significado, o mapa do antigo rei para a paz interior. Lewis, tanto em Nárnia quanto em suas obras apologéticas, não apenas diagnosticou o anseio e a ansiedade humana, mas também apontou para a fonte da verdadeira paz. Ele nos apresenta a figura de um rei, uma autoridade suprema que governa não por tirania, mas por um amor que é a própria essência da verdade e da justiça. Este rei oferece um mapa, um caminho, para uma paz que o mundo, com suas promessas vazias, jamais poderá dar. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis argumenta que o universo não é um acidente, mas uma criação com um designer, um legislador moral. E este legislador
Este antigo rei inseriu em nossa consciência uma lei moral, um senso inato do que é certo e errado. A desobediência a esta lei, a tentativa de viver como se fôssemos nossos próprios reis, é uma fonte primária de nossa ansiedade. É a dissonância entre quem fomos criados para ser e quem escolhemos ser que nos rouba a paz. O mapa começa com o reconhecimento da soberania desse rei e a rendição à sua vontade. O amor desse rei não é um amor sentimental e permissivo, mas um amor que busca o nosso bem supremo, mesmo que isso envolva disciplina e transformação. Lewis usa a analogia do artesão que ama sua obra. O carpinteiro não odeia a madeira quando a corta e lixa. Ele a ama e a transforma para revelar sua beleza e propósito. Da mesma forma, o antigo rei nos ama o suficiente para nos moldar, para nos purificar das impurezas que geram nossa ansiedade e nos afastam do significado. A paz interior genuína, segundo Lewis, não é a ausência de problemas, mas a presença desse rei em nosso coração, governando sobre nossas paixões e temores. O mapa inclui princípios como a humildade, o serviço e a entrega. Em um mundo obcecado pela autoafirmação e pela busca incessante de poder e reconhecimento, Lewis nos convida a um caminho paradoxal. A verdadeira grandeza e paz são encontradas na humildade. É quando nos esvaziamos de nós mesmos, de nossa necessidade de controle e de nossas ambições egoístas, que abrimos espaço para a plenitude do Rei. E o serviço aos outros, visto não como um sacrifício, mas como uma extensão do amor do Rei, nos tira do foco em nós mesmos e de nossas ansiedades, direcionando nossa energia para algo maior e mais gratificante. Lewis nos ensina que a entrega não é uma rendição à passividade, mas uma confiança ativa. É a decisão de confiar que o antigo rei tem um plano, um propósito, e que ele nos guiará através das tempestades. Essa confiança dissolve o veneno da ansiedade, que muitas vezes surge do nosso desejo de controlar o incontrolável. Quando entregamos nossas preocupações, nossos medos, nossos planos a ele, a carga se torna leve. A paz não é algo que fabricamos, é um presente que recebemos quando alinhamos nossa vontade à vontade daquele que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Amados, a sabedoria de Lewis nos desafia a olhar para a vida não como um campo de batalha onde lutamos sozinhos, mas como um reino onde podemos viver sob a amorosa e sábia soberania de um rei. A paz que tanto buscamos, o significado que nos elude, estão disponíveis para aqueles que estão dispostos a seguir o mapa que ele nos oferece. A ansiedade pode ser a última resistência da nossa vontade, lutando contra essa entrega, mas a liberdade e a serenidade que vêm dessa rendição são incomparáveis. Qual o obstáculo que mais dificulta sua entrega a uma autoridade maior em sua vida? Compartilhem seus pensamentos e lutas nos comentários. Queridos amigos, nossa jornada de reflexão com C.S. Lewis nos conduz agora a uma das suas mais profundas e talvez desafiadoras, mas infinitamente consoladoras verdades: a dor como megafone divino. Ninguém busca a dor, a perda, o sofrimento ou a ansiedade crônica. Naturalmente, fugimos deles. No entanto, Lewis, que experimentou perdas pessoais devastadoras, como a morte de sua esposa Joy Davidman, um golpe que o mergulhou em um luto profundo e o fez questionar a bondade de Deus, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ele argumentou que muitas vezes a dor não é um erro ou uma falha do sistema, mas um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Em um mundo que idolatra o conforto e a gratificação instantânea, a ideia de que a dor possa ter um propósito mais elevado parece contra-intuitiva. Mas Lewis nos convida a considerar: se estamos tão absortos em nossas próprias preocupações, em nossos pequenos prazeres e ambições, que esquecemos de nossa verdadeira natureza e de nosso Criador, como ele poderia nos chamar de volta? Às vezes, sussurros não são suficientes. É quando a vida nos atinge com uma crise, uma doença, uma perda, ou com a persistente picada da ansiedade, que somos forçados a parar, forçados a olhar para além do superficial e perguntar: por que isso está acontecendo? Há algo mais? A dor tem a capacidade única de quebrar nossas ilusões. Ela destrói a fachada de autossuficiência que construímos, a crença de que temos tudo sob controle. Quando a ansiedade nos paralisa, quando a tristeza nos domina, percebemos nossa fragilidade, nossa dependência. Lewis via isso como uma dádiva, por mais terrível que pareça.
É no fundo do poço que muitas vezes olhamos para cima e clamamos por ajuda que não podemos dar a nós mesmos. A dor nos desaloja de nosso falso conforto e nos impulsiona a buscar uma realidade mais robusta, uma verdade que possa resistir ao embate da vida. Considere a ansiedade. Ela é, em si, uma forma de sofrimento mental e emocional. E se essa ansiedade que tanto nos aflige for o megafone de Deus, tentando nos dizer que estamos vivendo de uma maneira desalinhada com nosso verdadeiro propósito, que estamos investindo em coisas que não trazem satisfação duradoura, que nossa alma está clamando por uma conexão mais profunda, por um significado que o mundo não pode proporcionar, Lewis nos encoraja a não apenas suportar a dor, mas a ouvi-la. O que ela está tentando nos ensinar? Que mudanças ela está nos impelindo a fazer, ao invés de tentar silenciar a dor e a ansiedade a todo custo, o que, ironicamente, pode torná-las mais fortes? Lewis sugere que devemos acolhê-las como mensageiras. Isso não significa gostar delas, mas reconhecer seu potencial transformador. Ele nos lembra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Da mesma forma, a verdadeira paz não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar Deus e o significado no meio da dor. É na fornalha do sofrimento que as impurezas são queimadas e o ouro puro da fé e do caráter é revelado. Amados, a perspectiva de Lewis sobre a dor e a ansiedade é um convite radical para ressignificar nossa experiência. Não somos vítimas indefesas. Somos seres com a capacidade de transformar o sofrimento em uma ponte para um significado mais profundo, para uma conexão mais íntima com o divino. A dor, para Lewis, não anula a bondade de Deus, mas, em suas mãos, pode ser um instrumento de amor. Qual megafone em sua vida tem sido mais barulhento ultimamente? Como você tem respondido a ele? Compartilhe suas reflexões, por mais difíceis que sejam, nos comentários. Chegamos, queridos amigos, ao último trecho de nossa jornada, guiados pela profunda sabedoria de C.S. Lewis. Depois de explorarmos a angústia da busca incessante, o engano da fuga, a verdade incômoda da imortalidade e o poder da dor como um megafone divino, Lewis nos estende um convite final, o chamado para a grande aventura. Ele nos lembra que a vida não é uma sequência aleatória de eventos, nem um acidente sem propósito, mas uma narrativa épica na qual somos personagens cruciais. Somos convidados a ver a existência como uma grande aventura, onde cada escolha, cada alegria e cada desafio são partes integrantes de um enredo divino, nos aproximando de nossa verdadeira herança ou nos desviando dela. Para Lewis, a ansiedade que nos assola na vida moderna muitas vezes nasce da sensação de que estamos à deriva, sem um mapa ou um propósito claro. Ele nos oferece o antídoto, a consciência de que nossa vida tem um autor, e que esse autor nos chamou para uma jornada com significado eterno. A aventura não é isenta de perigos, como em Nárnia, onde Aslan nem sempre é seguro, mas é sempre bom, mas é repleta de um sentido que transcende a temporalidade e as pequenas preocupações do dia a dia. É a aventura de descobrir quem realmente somos e para que fomos criados. O chamado de Lewis é para despertarmos para a nossa participação nesse épico divino. Não somos meros espectadores. Nossas ações, nossas escolhas, nossa busca por verdade e bondade têm peso e ressonância em uma escala muito maior do que imaginamos. Quando nos alinhamos com a narrativa do antigo rei, a ansiedade começa a se dissipar, pois percebemos que não estamos sozinhos e que nossos esforços, por menores que pareçam, contribuem para um propósito grandioso. O significado não é algo que criamos, é algo que descobrimos ao nos inserirmos na história que já está sendo contada. Essa grande aventura exige coragem, coragem para questionar as normas do mundo, para abraçar verdades impopulares e para seguir o que é certo, mesmo quando o caminho é difícil. Lewis, em sua própria conversão do ateísmo para a fé, demonstrou essa coragem intelectual e existencial. Ele nos encoraja a sermos exploradores da alma, a não nos contentarmos com respostas superficiais, mas a buscarmos a rocha, o fundamento que sustenta todas as coisas. É nessa busca e nessa adesão que a ansiedade, que muitas vezes é o medo do desconhecido e do sem sentido, encontra seu repouso. A vida com propósito, a vida como aventura, é uma vida vivida com os olhos fixos na eternidade. Isso não significa ignorar as responsabilidades e alegrias do presente, mas vivê-las com uma perspectiva expandida.
Lewis nos convida a lembrar que estamos sendo feitos, estamos em constante transformação. As provações, os desafios, as ansiedades, são parte do processo de nos tornarmos aquilo que fomos feitos para ser. É a fornalha que purifica o metal para que ele possa se tornar uma espada digna do rei. E a cada passo, a cada escolha consciente em direção ao bem e ao verdadeiro, o significado se aprofunda e a ansiedade recua. Amados, o convite de Lewis é claro: não se contentem com uma vida pequena, presa à ansiedade e à superficialidade. Despertem para a grande aventura que é a sua existência, o propósito sublime para o qual foram chamados. Encontrem significado ao se alinharem com o autor dessa história e vejam como a ansiedade, que antes parecia um gigante invencível, se dissolve diante da luz da esperança e do propósito eterno. E agora, para concluir esta profunda reflexão, quero fazer um convite a vocês. Inscrevam-se no canal para mais mensagens que nutrem a alma e desafiam a mente. Deixem um curtir se esta mensagem tocou seu coração e seu espírito. Comentem abaixo qual insight de C.S. Lewis mais ressoou com você hoje e como você pretende aplicar essa grande aventura em sua vida diária. Suas palavras inspiram a mim e a toda a nossa comunidade. E por favor, compartilhem este vídeo com alguém que vocês sabem que está buscando significado e lutando contra a ansiedade. Juntos podemos espalhar essa luz. Desafio do dia: reserve 5 minutos hoje em um lugar silencioso. Desligue tudo. Pergunte a si mesmo: se minha vida é uma grande aventura, qual o próximo passo que o grande autor me chama a dar para encontrar significado e paz? Anote sua resposta e reflita sobre ela. Que a paz que excede todo entendimento esteja com vocês.